A paz do Senhor Jesus a todos. Neemias capítulo 8, versículo de número 10, está escrito: Disse-lhe mais: Ide e comei as gorduras, e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Dizer que a alegria do Senhor é a nossa força significa que somente a verdadeira alegria que vem de Deus fortalece o seu povo. Há muitas formas de alegria que o mundo oferece, mas todas elas são vazias, superficiais e passageiras. Entretanto, a alegria do Senhor derramada sobre seus filhos é plena, forte e perpétua. Apesar de esse ser um princípio amplamente encontrado na Bíblia, a alegria do Senhor. Os judeus escutaram que a alegria do Senhor é a nossa força num contexto complicado de sua história. Eles tinham estado nas últimas décadas no doloroso cativeiro babilônico. Durante o tempo de exílio, a terra natal daquele povo ficou desolada. Jerusalém foi dominada por estrangeiros e o templo do Senhor na cidade ficou destruído. Por causa de seu próprio pecado, o povo da aliança acabou se tornando motivo de escárnio de seus inimigos. Mas, conforme o propósito do Senhor, havia chegado o tempo da restauração. Pela providência divina, o povo recebeu permissão para voltar à sua terra, reconstruir a cidade e, consequentemente, o templo. Nesse contexto, não havia apenas uma reforma estrutural a ser feita, mas principalmente uma reforma espiritual. Em dado momento, após a reconstrução dos muros da cidade, o povo foi confrontado pela leitura e explicação da Palavra de Deus. À luz da Santa Palavra, seus pecados ficaram expostos e o povo sentiu o peso de sua rebeldia. Romanos 3:20. Os judeus demonstraram quebrantamento e tristeza. Então, os levitas que estavam ensinando a Palavra de Deus tranquilizaram o povo, dizendo que aquele não era um tempo de tristeza e lamentação, mas um tempo de exultação e contentamento pelo perdão e misericórdia do Senhor. Foi esse momento que Neemias encorajou o povo de Deus, dizendo que aquele era um dia de perdão, celebração consagrado ao Senhor. Não havia espaço para tristeza, pois a alegria do Senhor fortalece o seu povo. É a nossa força. Sim, a alegria do Senhor é a nossa força. Mas como experimentamos essa alegria fortalecedora? No próprio texto bíblico do livro de Neemias, aprendemos que o povo de Deus se apropria dessa alegria através do conhecimento, confiança e obediência à palavra de Deus. É através da revelação da vontade de Deus em sua palavra que tomamos conhecimento de nossos pecados e somos conduzidos ao arrependimento. Ao mesmo tempo, essa mesma palavra nos dá uma alegria inabalável ao nos mostrar a imutável promessa do perdão de Deus e o ministério auxiliador e capacitador do Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. João 16, verso 13. Isso explica porque o salmista escreve: Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro
e alumia os olhos. Salmo de número 19, verso 8. Para o servo do Senhor, os mandamentos divinos são prazerosos ao coração. As promessas de Deus são a sua alegria. Salmo 119, verso 11 a 16. O Salmo 1 diz que o prazer do justo está na lei do Senhor, e nela ele medita dia e de noite. Verso 2 do Salmo de número 1. Mas dizer que a alegria do Senhor é a nossa força não significa que somos imunes ao sofrimento. Muito pelo contrário. O verdadeiro cristão passa por muitas dificuldades, aflições, tristezas e tribulações. O redimido sabe o que é chorar, mas pelo poder divino, pela força comunicada pelo próprio Deus aos seus filhos, nós somos capazes de experimentar uma alegria que transcende qualquer circunstância, que supera qualquer tristeza. Os crentes podem até ser entristecidos, mas estão sempre alegres, segundo Coríntios 6, verso 10. Essa alegria não tem sua origem na terra, mas no céu. Ela não é um mero sentimento passageiro, mas é uma dádiva do Senhor, que brilha na mais escura noite e permanece firme na mais severa tempestade da vida. Essa alegria é fruto do Espírito Santo e nos alcança a partir do trono da graça de Deus. Além disso, é na pessoa de Cristo que temos a revelação final da alegria do Senhor que fortalece o seu povo escolhido. Ele é a nossa alegria eterna, a nossa esperança, que jamais terá fim. Por isso que o apóstolo Paulo, mesmo estando aprisionado, conclamou aos crentes: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente digo, alegrem-se. Filipenses 4:4. Realmente, a alegria do Senhor é a nossa força.